Nós vamos começar a apresentação falando um pouquinho sobre a 90, né? Quem somos nós? Eu estava dizendo que nós somos uma empresa que vivemos a engenharia no dia a dia, né? Nós existimos para facilitar o trabalho das pessoas que trabalham com engenharia. Então, toda a nossa solução ela é pensada para solucionar as dores do dia a dia aí, desse segmento, ok? Então, nós temos como o direcionador, né, esse lema, que é o nosso trabalho é facilitar o seu. Então, nós desenvolvemos soluções, né, em tecnologia de fácil utilização que vão auxiliar essas pessoas nesse cotidiano que a gente sabe que é um cotidiano muito dinâmico, com muitas mudanças, com muitos controles, que a gente, né, tem que diminuir ao máximo os erros para que a gente possa permanecer competitivo no mercado, tá? Esse ano a 90 está fazendo 35 anos e ela vem durante todo esse período auxiliando os clientes e parceiros nessa jornada rumo à inovação e à transformação digital. Né? Nós sabemos que isso é uma realidade que não pode ser ignorada e que para essas empresas possam permanecer, né, vivas e competitivas, elas precisam de se ater a essas mudanças e fazê-las de forma mais suave e com menos impacto, né, nas rotinas e nos processos da melhor forma possível. Então, a 90 ela auxilia essas empresas nessa transformação digital, tá? Trazendo soluções personalizadas para cada uma desses segmentos dentro da engenharia, de forma que as empresas elas passem a ter mais tempo para fazer a parte estratégica, né, e dediquem menos tempo à parte operacional, que passa a ser feita pelo sistema, né, pela automatização desses processos. Então, hoje nós temos clientes de todas as áreas dentro da engenharia, né, na construção civil, construção pesada, nós temos empresas de fiscalização, de projetos, então, todos esses segmentos dentro da engenharia, eles são beneficiados por uma solução que é desenhada especificamente para a área de engenharia. Né? Nós temos hoje clientes no mundo inteiro, nós atendemos não só no Brasil, mas em outros continentes também. Nós temos clientes de grande porte, mas também nós temos clientes de pequeno e médio porte, porque a solução ela é uma solução que ela acompanha, né, o tamanho de cada uma dessas instituições, dessas empresas. Então, como nós oferecemos essas soluções hoje em formato SaaS, é possível que pequenas e médias empresas tenham acesso a essa tecnologia que antigamente só grandes empresas tinham acesso, né? Antigamente, quando você precisava de uma solução como essa, você precisava de comprar a licença, você precisava de ter todo um ambiente dentro de casa para poder receber aquela aplicação, né, e orquestrar aquela utilização daquela aplicação, e hoje você utiliza isso tudo em nuvem. Então, isso facilitou muito o acesso a esse tipo de tecnologia. Né? Então, hoje nós temos, na base da 90, quase 6 mil clientes, tá? Entre eles, 6 das 10 maiores construtoras do Brasil. As nossas soluções elas são completamente integradas, de forma que nós temos clientes que têm só um sistema, mas também temos clientes que têm os 3 sistemas que a 90 oferece hoje, de forma integrada, né? A gente vai falar sobre cada um deles aqui de forma bem resumida, porque a gente vai entrar no sistema para que vocês possam ver daqui a pouco, tá? Então, hoje a 90 ela tem 3 sistemas que trabalham de forma integrada, é o sistema de orçamento e planejamento, o sistema ERP e o sistema manutenção de equipamentos, né. O que que tem dentro aqui do 90 Compor ERP? Né, é onde vocês farão toda a parte de back-office da empresa, então, é onde nós temos os módulos de suprimentos, né, tratando ali de toda a rotina de compras, controle de estoque, controle dos fornecedores, integrado, né, aos módulos financeiro e controladoria, que é onde vocês fazem toda a parte de movimentação bancária, de pagamentos, recebimentos, controle de fluxo de caixa, toda a parte de registro de locais, centros de custo, naturezas. Então, através dessas informações integradas, vocês passam a ter, né, realmente uma amarração aí dessas rotinas para que não passe nada despercebido, né? Esses módulos são integrados também ao GEOB, que é o nosso gestor de obras, que é onde vocês controlam as obras e o avanço das obras propriamente dito, né? A gente também tem os módulos
BI, onde vocês têm dashboards que mostram para vocês em tela, né, em gráficos, as informações consolidadas de alguns módulos, de forma muito visual, então é muito mais fácil para vocês tomarem uma decisão, né, terem uma visão do que está acontecendo em tempo real, né, na empresa. A gente tem o mobile, né, que é um aplicativo onde vocês conseguem fazer algumas rotinas ali pelo celular mesmo. Lembrando que essa é uma solução cloud, então vocês conseguem acessar o sistema de qualquer máquina, de qualquer local, né? A gente tem também a parte de emissão de notas fiscais pelo sistema e o módulo de incorporação para aquelas empresas que fazem a venda de suas unidades também, né? Esse folder, pessoal, eu vou mandar para vocês posteriormente pelo WhatsApp ou por e-mail, porque é interessante que vocês tenham, né? Ele demonstra aqui, resumidamente, o que cada módulo oferece em termos de rotinas, tá? Então, é bem interessante que vocês possam relembrar aí quando vocês tenham alguma dúvida e queiram entender um pouquinho, né, sobre o que cada módulo vai entregar para vocês. O sistema de orçamento e planejamento de obras, pessoal, ele vem com 3 módulos. Ele vem com o módulo de orçamento, propriamente dito, que é onde vocês montam os projetos. Ele vem com o módulo de planejamento, que é onde você distribui esse projeto ao longo do tempo e explora ali informações importantes sobre o histograma, o físico-financeiro daquela obra, né? Você tem todas as projeções do que você vai precisar ao longo daquele período. E você também tem, como cortesia, um módulo que vai para as empresas, que é um módulo de atestado técnico. O que esse módulo faz? Ele basicamente organiza os atestados técnicos. Então, para empresas que trabalham com atestado de capacidade técnica, é bem interessante, por quê? Porque, às vezes, você precisa de atestar uma capacidade, precisa de ir lá no arquivo, abrir o arquivo e procurar todos os atestados que atendem aqueles requisitos. Aqui, não. Aqui você rapidamente faz a busca por uma palavra-chave, né, ou pelo serviço, ou pelo cliente, ou pelo prazo, e ele vai trazer para você todos os atestados que atendem aqueles requisitos. Então, é muito bom para quem utiliza, porque organiza os atestados e você também tem todo o controle desses atestados. Esse é um sistema que já vem com a integração com o BIM, então, isso é uma realidade, né, que a gente não pode ignorar, já é uma requisição do governo federal, que os projetos sejam entregues, né, com a tecnologia BIM, então esse é um sistema que já vem com essa integração. Essa integração ela acontece através de um plugin no Revit, que é um sistema, né, com tecnologia BIM, então vocês conseguem integrar as bibliotecas e gerar o orçamento de forma automática pela modelagem lá. Tá? Então, qualquer alteração que você faça no modelo, automaticamente o seu projeto de orçamento também é atualizado. Aqui a gente tem um resuminho de cada um desses módulos. E aí, por último, a gente tem o sistema de orçamento e de manutenção de equipamentos, perdão. A gente não vai tratar dele hoje, mas eu gosto de passar aqui para que vocês tenham conhecimento que a 90 ela também tem essa solução. O que esse sistema ele faz? Ele tem um controle aqui de todo o patrimônio da empresa, então você registra aqui todo o patrimônio, seja ele imóveis, terrenos, a parte de mobiliário físico, não só os equipamentos pesados das obras, né, como frotas também. Então, você consegue controlar todo o patrimônio da empresa, seja mobiliário físico, informática, tudo. E você consegue ter essa integração com o contábil e fiscal para a parte de depreciações, né? Integrado a esse módulo de patrimônios, a gente tem a parte de manutenção de equipamentos, que é onde você cadastra todos os planos de manutenção desses equipamentos, você cadastra todas as manutenções que foram realizadas nesses equipamentos, né? Os consumos desses equipamentos com orímetros, quilometragens, você também consegue controlar o consumo de combustível, controle de pneus, controle de amostra de óleos, você tem toda a parte de controle de ferramentas, você consegue também acompanhar a parte de documentação, não só dos equipamentos, como também dos motoristas, né, de quem conduz aqueles equipamentos, dos responsáveis por cada um desses itens, né, de patrimônio, ok? Então, a gente também tem um resuminho dele aqui. Vocês, desejando conhecer um pouco mais dessa solução, a gente pode conversar e agendar uma demonstração só para esse sistema, tá bom?
Então, como que funciona esse sistema de orçamento e planejamento? Esse é um sistema 100% desenvolvido em linguagem web, ele está hospedado, né, na nuvem, conforme eu falei, então vocês entram pelo navegador, através de um endereço aqui no navegador, e colocam um usuário e uma senha para entrar. Esse é um sistema multi-empresas, tanto o sistema de orçamento e planejamento quanto o sistema ERP. Então, vocês conseguem cadastrar mais de um CNPJ, caso tenham, né, no grupo aí mais de um CNPJ, e cadastrar infinitos usuários. Então, mesmo que vocês contratem, por exemplo, 5 acessos, vocês podem cadastrar 20 usuários, né? E esses usuários eles conseguirão usar o sistema de forma alternada, de no máximo 5 usuários simultaneamente, caso a contratação tenha sido feita de 5 acessos, ok? Vocês conseguem dar permissão a esses usuários, né? Quais são as alçadas desses usuários? Onde eles podem entrar? Onde eles podem acessar? O que eles podem fazer dentro do sistema? Então, isso tudo é parametrizado através do login de administrador, tá? Então, vocês conseguem ter usuários que, por exemplo, só veem um projeto, outros usuários que só entram no orçamento, outros que só entram no planejamento. Então, vai ficar a critério de cada empresa como que será feita essa parametrização do sistema, né? Quando a gente entra dentro do módulo de orçamento, a gente tem aqui a parte de agrupamentos, que é basicamente um organizador de projetos. Então, dentro da sua empresa, você pode organizar os seus projetos do jeito que você quiser. Você pode ter uma organização, por exemplo, por estados, ou por tipo de projeto, ou por responsável, né? Às vezes você tem um responsável que cuida de projetos residenciais, né? Então você também tem um responsável pelos projetos industriais. Então você fica a critério de cada empresa como ela vai fazer, tá? Essa divisão aqui dos projetos dela. Uma vez que você cria um novo agrupamento, ali dentro você vai criar todos os seus projetos, tá? Então, eu vou criar aqui, vou entrar aqui dentro de um projeto que eu já criei, um agrupamento que eu já criei, onde eu tenho aqui diversos projetos aqui dentro, né? Cada um desses projetos, pessoal, ele é regido por parâmetros que eu defino, tá? Então, eu vou criar um novo projeto aqui, só para que vocês tenham essa visualização, né? Aqui eu tenho que criar um código para esse projeto, então eu posso vir aqui, né, e escolher aqui um código que não exista ainda, né? Se eu apertar F4, ele vai me sugerir um código. Então, eu vou colocar um código aqui, por exemplo, 31. Eu posso dar um nome para esse projeto, que eu vou chamar ele de demonstração webinar. E aqui eu tenho algumas informações que eu posso colocar ou não, tá? Então, eu não vou colocar nenhuma, mas eu posso discriminar melhor esse meu projeto, se eu quiser. Essa é a parte interessante, pessoal. Porque no nosso sistema, vocês não precisam de usar apenas uma base de dados de referência. Vocês podem usar quantas bases vocês quiserem na busca por composições no seu orçamento, tá? Então, eu vou apontar uma base principal para eu trabalhar, tá? Então, aqui eu vou dizer que eu vou trabalhar, por exemplo, com a base do SINAP. Eu vou escolher aqui a base do SINAP, a última que eu tenho aqui, de julho de 2021, e eu vou escolher o estado de Minas Gerais. Então, ele vai carregar para mim todas as informações dessa base. Mas, Michele, eu não uso só a base do SINAP como referência, eu preciso de outras bases também para consulta, para formar o meu orçamento. Então, perfeito, você consegue aqui, olha, nas bases auxiliares, apontar quantas bases auxiliares você desejar para que esse projeto busque informações à medida que você vai construindo o seu orçamento, tá? Então, eu vou dizer aqui que eu vou precisar também da base do DENIT, de abril de 2021, também de Minas Gerais, e eu vou dizer que eu também preciso de uma base personalizada que é minha. Eu trouxe aqui para o sistema a minha base e eu quero usá-la. Porventura, algumas composições que eu criei, que não tem base nenhuma, eu quero poder consultar essa minha base também para buscar essas composições para o meu projeto. Então, você aponta bases personalizadas. Então, aqui, pessoal, a qualquer momento, vocês podem voltar aqui e escolher mais bases para o projeto de vocês, caso vocês precisem, tá? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, Setop Rodovias, vou colocá-la também, tá? Então, tudo bem, vamos imaginar que eu já apontei todas as bases de referência que eu quero aqui. O sistema ele traz para mim algumas parametrizações já
de acordo com a base principal que eu escolhi, mas eu posso alterar tudo que eu quiser aqui, né? Eu já posso deixar cadastrado um BDI, por exemplo, principal e um secundário, inclusive aqui por grupo. Então, se eu quiser ter um BDI para todos os itens, mas para mão de obra, por exemplo, eu quero ter um BDI diferenciado, eu já posso apontar qual que é esse BDI aqui, tá? Eu vou deixar aqui sem marcar por enquanto. E aqui eu tenho uma série de parametrizações, né? De custo horário de equipamento, de quantos níveis que vai ter minha planilha, né, quantos caracteres em cada nível. Então, aqui eu posso chegar até 10 níveis e eu posso chegar até 6 caracteres em cada nível, tá? Então, que eu vou deixar conforme estava, né? 4 e 3. Então, pessoal, depois que eu parametrizo tudo, eu vou salvar o meu projeto. Ele vai demorar uns minutinhos, porque ele vai carregar todas as composições das bases que eu escolhi. Então, vocês vão perceber que a hora que a gente for buscar ali alguma composição, ele vai falar, busquei em 30 mil registros, que são 30 mil composições que ele está consultando para trazer aquela pesquisa que vocês fizeram, tá? Uma coisa interessante desse sistema, pessoal, é que vocês conseguem abrir mais abas, né? Então, às vezes, você está vendo alguma coisa num projeto aqui e você quer compará-lo com um outro projeto que você também tem aqui dentro do sistema. Então, você pode deixar uma planilha aqui e você pode abrir uma tela em uma nova guia, tá? Isso aqui facilita muito, ok? Aqui, pessoal, ele trouxe para a gente uma planilha, né, sem nenhuma informação ainda, que a gente vai construir isso juntos, mas vocês percebem que é uma planilha bem parecida com uma planilha de Excel, tá? É uma planilha que você consegue mexer aqui em colunas, incluir linhas. Então, se eu clicar aqui e colocar uma linha abaixo, ele vai, né, criando linhas aqui para mim. Se eu quiser excluir, porventura, alguma linha, eu consigo. Se eu quiser ocultar alguma informação, alguma coluna aqui, eu consigo. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, olha só. Percebam que a minha descrição completa não está precisando, não está aparecendo, né? Por quê? Porque eu pedi para ocultar essa informação aqui, para não poluir muito a minha planilha, tá? Então, a minha descrição completa, ela não está sendo visualizada ali. Se eu clicar aqui, ela passa a aparecer, tá vendo? Mas eu gosto de deixar sem, porque não é uma necessidade que eu tenho aqui na minha tela. Posso fazer a mesma coisa para a coluna de BDI, às vezes eu não quero que ela fique aparecendo ali, né? Às vezes eu não quero ver o preço de venda por enquanto, quero ver só o preço unitário, né? Então, eu consigo fazer essa configuração por aqui, tá? Então, como que eu construo, né, um orçamento novo? Eu posso aqui digitar uma informação manualmente, né? Então, posso dizer aqui, por exemplo, que são serviços iniciais da minha planilha. Eu posso já começar aqui, buscar uma informação, né, nas bases que eu estou pedindo. Então, se eu clicar aqui na coluna de composição e apertar F4, ele abre para mim o help de composições, e eu digo que eu quero procurar agora uma composição em alguma base em específico, ou quero buscar em todas. Então, eu não sei ainda qual composição que eu vou escolher, mas eu quero ver quais composições que eu tenho disponível para, por exemplo, limpeza mecanizada. Então, ele traz aqui para mim, eu posso buscar por código, código auxiliar, descrição abreviada ou descrição completa, e aí todas as composições que tiverem a palavra limpeza mecanizada, ele traz para mim. Então, ele trouxe para mim uma composição do DENIT e outra do SINAP, de um total de 14 mil registros que nós temos registrados para fazer buscas nesse projeto. Então, vamos supor que eu quero esse aqui, essa limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação em pequenas árvores com diâmetro menor que 0,20 metros, com trator de esteiras. Então, vamos dizer que é esse aqui que eu preciso. Por metro quadrado, eu vou dizer que eu vou limpar, por exemplo, 10 mil metros quadrados. Então, ele já vai me dar o preço total aqui, ó. Maravilha. Então, eu vou gravar. Mas, Michele, como é que eu sei o que tem dentro dessa composição? Eu vou clicar aqui em qualquer lugar da linha, ó, e vou pedir um detalhe dessa composição. Ele vai me dizer que dentro dessa composição, limpeza mecanizada, eu tenho jardineiro, servente, trator, tá? Ah, Michele, mas aqui na minha região,
O jardineiro, ele não custa R$ 42,12, né? Percebam que isso aqui é uma composição auxiliar. Então, se eu clicar aqui e pedir para expandir, ele abre para mim a composição auxiliar com todos os insumos. Então, aqui eu tenho um insumo que é o próprio jardineiro, e tenho outra composição aqui, auxiliar, e outros insumos, né? Que são ferramentas, EPI e tal. Então, pessoal, onde eu vejo insumo, eu consigo mexer no preço unitário. Tá, Michele, na minha região aqui, o jardineiro não é 17,29 a hora, ele é, por exemplo, R$ 20 a hora. Então, tudo bem, eu vou alterar aqui e vou gravar. Ele vai atualizar para mim esse preço. Percebam como que é rápido, né? Como que é um sistema rápido, como que é fácil de você lançar essas informações. Eu não quero, por exemplo, se porventura eu não quero exames oristas, eu quero isso aqui, eu não uso, não preciso, vou jogar isso fora. Pronto, joguei fora, né? Atualizei. Então, pessoal, é um sistema de muito fácil utilização, tá? Vocês têm fáceis lançamentos, você tem uma busca facilitada também, muitas informações atualizadas para que você possa lançar mão, né? E você tem visualmente aqui todas as informações em tela, né? Então, perfeito. Eu tenho aqui a minha primeira composição, ela traz a minha origem, né, de onde que eu busquei essa composição. Lembrando que se eu alterar essas informações da composição, ele está mexendo apenas no meu projeto, não está mexendo em nada da base, né? Se em outro projeto eu for buscar essa mesma composição, ela vai estar igualzinha do Sinap, né? Mas se vocês sempre precisarem, deixa eu só autorizar a entrada aqui. Se vocês sempre precisarem de uma composição que esteja alterada, né, se vocês sempre forem usar essa composição de maneira modificada, vocês podem salvar essa composição na base de vocês. Então, toda vez que vocês buscarem essa composição, vocês vão buscar da base personalizada de vocês, né? Então, a origem vai ser base personalizada do jeitinho que vocês já personalizaram, tá? Então, pessoal, vamos supor que agora eu tenha um item aqui que seja uma porcentagem da minha planilha. Então, eu tenho aqui, por exemplo, vamos imaginar aqui que eu tenho aqui uma administração local. Eu vou clicar aqui em cima. Vou apagar aqui. Ponto 1. Vou deletar. E aqui eu tenho, por exemplo, uma administração local. E essa administração local é uma porcentagem, um percentual. Vocês estão me ouvindo aí? Tá? Pessoal que chegou agora, a gente está fazendo a demonstração do orçamento, tá, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar no chat aí, tá? Então, vamos supor, pessoal, que essa administração local seja um percentual, né? E esse percentual, eu preciso dizer para o sistema que ele é um percentual, para ele entender. Então, eu digo aqui, olha, no item percentual, que ele é um item percentual no total da planilha, por exemplo. Tá? Então, eu vou atualizar aqui. E vou voltar. Então, pessoal, olha só. Aqui a gente começa a construir nossa planilha de orçamento, tá? Então, eu entrei aqui numa planilha nova, só para vocês perceberem como que é fácil criar uma nova planilha. Você pode ter várias planilhas dentro de um projeto. Vocês podem duplicar uma planilha para utilizar a cópia, seja para fazer uma cópia com desoneração e outra sem, seja para usar aquela cópia, né, como base para para uma nova planilha, um novo orçamento. O sistema ele permite também que vocês concatenem planilhas, né? Então, você tem aqui uma série de recursos para que você possa criar os seus orçamentos, né? À medida que você vai construindo o seu orçamento, aqui a gente tem algumas funções aqui na lateral, olha. Então, aqui eu posso criar quantos grupos de insumos eu quiser. Isso é interessante, porque, por exemplo, a gente tem um cliente que ele faz toda a parte de construção, mas ele também equipa a obra dele. Então, se ele vai construir, por exemplo, um restaurante, ele entrega o restaurante funcionando já, com todos os utensílios de cozinha, com toda a parte de enxoval, de toalhas de mesa. Então, o que acontece? Ele precisa de ter um grupo de insumos, por exemplo, só de utensílios de cozinha, porque quando ele vai filtrar
a lista dele de insumos, aparece uma lista só de utensílios de cozinha. Então, facilita muito para ele que ele possa fazer esses filtros. Então, é um sistema que vai permitir que vocês criem quantos grupos de insumos vocês quiserem, para na hora dos relatórios vocês conseguirem fazer esses filtros. Vocês conseguem aqui também, olha, cadastrar a composição do BDI. Então, vocês conseguem calcular o BDI. Então, se eu disser aqui que o meu BDI ele é composto por uma administração central, e essa administração central é do tipo percentual, e ela é 5%, e ela é em cima do preço de custo, e isso é um custo e não um lucro, eu vou adicionar, pronto. Eu também tenho aqui, Michele, o meu lucro, né? A minha obra ela tem que dar lucro. Então, o meu lucro ele vai ser um percentual de 30%, vai ser em cima do preço de custo e vai ser um lucro. Eu também tenho aqui o meu ISS, que é do tipo percentual, ele é 3%, e isso também é em cima do preço de custo e é um custo, né? Vamos imaginar que meu BDI seja composto apenas por esses itens. Então, eu vou calcular, ele me deu um BDI de 38%, eu vou atualizar o BDI da planilha. Quando eu faço isso, pessoal, e vou lá na minha planilha, ó, vocês perceberão que esse valor já está lá na minha coluna de BDI, ó, tá aqui. Mas imagina que eu tenha um BDI que eu queira fazer, um BDI diferenciado. Então, o meu BDI, por exemplo, de limpeza mecanizada, eu não quero que seja 38, eu quero que seja, sei lá, por algum motivo, 35. Então, eu posso alterar meu BDI aqui. Eu posso fazer isso por item, se eu quiser, ok? Ele não vai engessar vocês quanto a isso. Então, beleza. Cadastrei aqui meu BDI, eu posso cadastrar novos insumos, novas composições, posso informar os valores dos meus equipamentos. Então, em vez de usar um equipamento, eu vou entrar em outra planilha aqui, pessoal, que já está mais completa, para que a gente possa mostrar agora outras coisas, porque aquela planilha está muito pobrezinha, né? Aqui, deixa eu mostrar para vocês que interessante. Vamos supor que vocês estejam trabalhando num tablet ou num celular. Essas telas aqui, olha, elas facilitam o acesso de vocês, tá, aos locais dentro do sistema. Então, foi tudo pensado para que vocês possam ter esse acesso facilitado, né? Mostra que os últimos insumos e as últimas composições cadastradas, mostra que o armazenamento que você já utilizou do sistema, do que você contratou, né? Então, aqui você tem aqui na parte de cadastro a possibilidade de calcular o custo horário do equipamento e não utilizar o que vem pronto, por exemplo, do DENIT. Então, o DENIT trouxe um preço aqui, tá? De custo horário desse equipamento, produtivo e improdutivo. Mas se eu quiser lançar as minhas informações e calcular esses valores, eu posso, né? Então, ele vai me dar aqui um custo horário produtivo e improdutivo de acordo com as informações que eu lançar aqui. Você também tem a opção aqui, pessoal, de atualizar preços. Então, vamos imaginar que eu tenho uma planilha que ela foi construída na base do SINAP de 2017 e que agora eu preciso trazer essa planilha para os valores presentes. Então, eu posso pegar aqui e falar o seguinte, sistema, onde você ler base SINAP de outro ano, de outro período, eu quero que você atualize para os preços de julho de 2021, tá? E aí eu posso inclusive, modificar aqui o estado que eu quero, tá? Então, ele vai atualizar esses preços para mim, tá? Eu também consigo aqui, pessoal, alterar, né, as bases de dados que eu estou utilizando para esse meu projeto. Né? Então, se nesse meu projeto eu estava utilizando a base do SINAP de vamos supor, janeiro de 2021, eu consigo atualizar para cá. Então, todas as bases que eu apontei para o meu sistema que eu vou usar nesse projeto, eu posso modificar por aqui, né? Uma coisa muito importante, pessoal, é que esses sistemas da 90, eles permitem que vocês exportem as informações de maneira editável, tá? Em vários formatos. Então, os relatórios, por exemplo, vocês conseguem salvar direto no Excel, vocês conseguem salvar aqui nesse sistema em formato PDF, PowerPoint, Word, Excel, ele exporta direto para o Project, se vocês quiserem, tá? Então, ele traz para vocês uma série de possibilidades para que vocês possam utilizar essas informações em outros locais, ok? A parte de importação e exportação é muito facilitada no nosso sistema.
Vocês conseguem trazer uma planilha inteira de orçamento, ou uma base personalizada, ou uma planilha só de insumos, só de composições, por importação, de maneira muito fácil, tá? Então, vocês não precisam de mexer em nada na planilha de Excel para poder importar para dentro do sistema. Vocês conseguem aqui dizer onde estão as informações na planilha de Excel, e o sistema ele vai buscar essa informação de acordo com o que você apontou aqui para ele onde está, né? Então, por exemplo, se sua descrição abreviada na sua coluna de Excel estiver na coluna M, por exemplo, ele vai lá e vai buscar. Você não precisa de alterar, tá? As colunas lá no Excel para poder buscar para dentro do sistema. Então, depois que você aponta tudo aqui que você quer trazer com as respectivas colunas, né, você seleciona aqui o arquivo e manda importar. Então, ele traz para você, tá, por importação, essas planilhas. Hoje, a gente consegue, inclusive, importar até as planilhas com as fórmulas, tá? A parte de exportação também é verdadeira. Olha, vocês conseguem exportar essas planilhas para, né, o Excel ou para o Word, ou até mesmo para o Project diretamente para aquelas pessoas que fazem planejamento lá no Project, tá? A gente tem o módulo de planejamento aqui dentro do sistema, que é muito interessante porque vocês já utilizam todas as informações que foram geradas aqui no orçamento automaticamente ali no planejamento, tá? A parte de relatórios, né? Isso também é uma característica dos sistemas da 90. Nós temos muitos relatórios nativos do sistema, todos são editáveis, né? Então, só para que vocês tenham essa percepção, olha a quantidade de relatórios. Nós temos aqui relatórios de BDI, né, mostrando o lucro líquido e o preço de venda, relatórios de composições, inclusive em padrão DENIT. O DENIT utiliza essa solução, tá, pessoal? São nossos clientes há muito tempo, então vocês perceberão que a maioria dos relatórios eles existem também em padrão DENIT. Vocês conseguem filtrar esses relatórios, às vezes vocês querem ver só um determinado grupo, né? Então vocês conseguem fazer os filtros. Esses relatórios de consistência final são bem interessantes, porque vocês conseguem pegar, às vezes, alguma discrepância que tem no projeto de vocês. E vocês conseguem aqui também, olha, tirar toda a parte de curva ABC de insumos, né? Lembra que eu falei lá dos grupos? Vocês conseguem filtrar, às vezes, por um determinado grupo. Vocês conseguem fazer também aqui a curva ABC de serviços, inclusive em gráfico, né? Pelo preço de custo ou pelo preço de venda. Relatórios aqui de equipamentos, insumos, né? Vocês têm aqui, olha, as listas para coleta de preço, né? Com quantidade, com preço. Tá? Cada um desses aqui é um relatório, lembrando que são todos relatórios editáveis, tá? Eu vou abrir um relatório aqui para vocês verem. Vou pegar aqui uma curva ABC de serviços, eu não vou pôr filtro nenhum, e vou pedir aqui para visualizar, só para que vocês possam ver aqui como que funcionam nossos relatórios. Então, olha só, pessoal, a gente pode aqui perceber aqui, olha, que eu tenho aqui 2 páginas da minha curva ABC de serviços, com os itens, né, cada item aqui da minha planilha, né, com a unidade, a quantidade, o preço, o custo total e o percentual que isso representa dentro aqui da minha planilha, né? Então, aqui, olha, Michele, olha só, eu não quero que esse relatório seja preto, eu quero que ele seja azul. Não tem problema, você vai abrir aqui o arquivo editável e vai deixá-lo do jeito que você desejar. Então, você consegue mudar título, mudar variável, mudar fonte, colocar logo, tá? É muito fácil de alterar, os especialistas na implantação auxiliam vocês nessas modificações, tá? Parece mesmo um arquivo de Word. A gente não tem o gráfico de Gantt, seria no planejamento, né? O gráfico de Gantt. A gente não tem, eu vou te mostrar. A gente tem um gráfico de Pareto. Aqui, pessoal, olha só, a gente recomenda que vocês dupliquem o relatório padrão e façam as modificações na cópia para que vocês tenham sempre a matriz, né? Mas se vocês tiverem uma cópia já formatada, do jeitinho que vocês quiserem, toda vez que vocês mandarem emitir aquele relatório, ele já vai aparecer do jeito que vocês formataram. E aqui, olha, vocês podem salvar esses relatórios em vários formatos. Então, eu tenho uma apresentação agora para minha diretoria, eu preciso de emitir esses relatórios e já quero, de preferência, que já vá para o PowerPoint direto. Perfeitamente, tá? Então, todos esses relatórios vêm disponíveis para vocês. Vocês podem usar quantas vezes quiserem,
todos que quiserem, nada disso tem custo adicional para o usuário, tá? Isso é importante dizer também, porque a gente sabe que tem empresas que, na hora que você vai usar os recursos do sistema, não tem nada incluído, né? A parte aqui da planilha propriamente dita, então, que vocês conseguem tirar os relatórios da própria planilha, né, em vários formatos diferentes. A parte de produção de equipe mecânica, isso é uma rotina relativamente nova no sistema. Esse é um sistema que está em constante evolução, tá, pessoal? De 3 em 3 meses a gente lança as sprints, com as atualizações do sistema, com novas rotinas, então os usuários todos se beneficiam dessa evolução do sistema sem pagar nada a mais por isso. Então, a produção de equipe mecânica foi uma solicitação que o DENIT nos fez e já é uma realidade, né? A gente vai ter agora, em outubro, a sprint, uma nova sprint com mais recursos. Então, é um sistema que realmente está em constante evolução. A gente trabalha com metodologia Scrum, então, tudo muito ágil mesmo, né? Dentro aqui da 90. Nós somos a fabricante do sistema, nós é que desenvolvemos todas essas rotinas, então, o tempo inteiro vocês estarão lidando com profissionais da 90. A gente não trabalha com terceirizados. Então, desde a parte de concepção desses projetos, de desenvolvimento, até a parte final do pós-venda, de suporte, né, para o usuário, é toda com a 90, ok? Então, pessoal, a parte de orçamento, basicamente é isso, tá? Tem essa planilha analítica Triview que eu gosto de mostrar, porque ela é bem interessante que você consegue ir estourando aqui os itens. Então, os níveis, né, do orçamento. Então, aqui ele vem com o primeiro nível, com o valor total, e que você consegue ir abrindo, olha que interessante. Então, você sabe o que exatamente tem aqui dentro de cada um dos níveis, à medida que você vai estourando isso daqui, tá? É bem legal, ó, a gente consegue modificar aqui, mexer na coluna, parece um Excel mesmo, né? E aí vocês conseguem também exportar isso direto aqui para o Excel, se vocês quiserem. Tem uma outra funcionalidade aqui, que é uma planilha, um painel comparativo de preços. Isso aqui é até muito utilizado pelos tribunais de conta, que são nossos clientes, porque você consegue comparar duas planilhas. Então, às vezes, você vai comparar uma planilha negociada com uma original, uma planilha com desoneração com uma sem. Então, ele vai comparar os valores daqueles itens, tá, entre as duas planilhas, tá? Então, isso aqui é bem legal. Todos os nossos sistemas ele têm o acesso para ajuda, né? São sistemas bem intuitivos, inclusive. E aqui a gente tem, olha, nesse botãozinho aqui de vídeo, opções de assistir alguns vídeos que relembram algumas rotinas. Então, vamos supor que eu esteja aqui no meio do meu trabalho e eu esqueço como que faz uma alteração de base de dados. Então, eu clico aqui, ele já abre aqui para mim o vídeo, rapidinho eu já assisto aqui, aí eu volto lá e executo aquela rotina, tá? Então, isso aqui facilita muito. Esse sistema aqui, ele também tem, pessoal, uma assistente virtual, que é a Luna. Ela não está aparecendo aqui para mim, porque eu já sou uma usuária, né, mais antiga. Então, quando você começa a utilizar esse sistema, ela aparece, né? Ela te faz um tour com você no sistema, né? Te mostra o que é cada um dos módulos, o que é cada um dos itens. Então, e ela fica aqui do ladinho. Então, toda hora que você quiser acessar ela, você puxa por aqui, aparece a Luna e aparece a opção também de você chamar o suporte, tá? Então, pessoal, olha só, fizemos o nosso orçamento. Vamos imaginar que o nosso orçamento está pronto. Nós vamos passar para o planejamento, né? Ele já traz para mim, olha, a planilha que eu estava trabalhando. Então, nesse caso aqui, ele vai trazer aqui para mim aquela planilha e eu já tenho aqui algumas telas que eu posso entrar. Vamos imaginar que eu vou começar a fazer o meu cronograma agora. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é lançar os dados da minha obra. Então, como esse cronograma é um cronograma que eu já comecei, ele já está cadastrado aqui, olha. Mas vamos imaginar que eu não quero controlar essa obra com divisão mensal. Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele é um cliente ele trabalha com impermeabilização de condomínios. Então, as obras deles duram 1 dia, 2 dias, 3 dias no máximo. Então, esses cronogramas de obra deles têm que ser com divisões diárias, né? Tem outros clientes que têm divisão semanal, quinzenal, então fica a critério de vocês como que vai ser dividido esse cronograma de vocês. No meu caso aqui está mensal. Eu disse aqui para o meu sistema que essa minha obra vai durar de novembro de 2020 até novembro de 2021, né? Então eu coloquei aqui que é uma obra de 1 ano. Eu não vou permitir planejamento em meses fora da faixa e nem planejamento acima de 100%.
vou gravar e ele fala, olha, cronograma atualizado com sucesso. Tem um logs do sistema aqui que mostra para vocês também tudo que foi realizado dentro do sistema desde que ele começou a ser utilizado, tá? São as trilhas auditáveis. E aí, pessoal, quando eu entro aqui no meu cronograma, vocês vão ver que ele já está todo montadinho, que eu já fui lançando algumas coisas. Eu posso estourar ele aqui nos níveis, que o meu cronograma tem, né, meu orçamento tinha até 3 níveis. E aqui eu já disse, olha, que a minha demolição parcial, por exemplo, de 1.000 metros quadrados, eu vou fazer ela, né, em janeiro 33%, em fevereiro 54% e tal. Vamos pegar aqui um item que eu ainda não lancei, chapisco. Acho que eu não lancei chapisco, não. Então, como é que faz para eu, né, distribuir esse meu orçamento ao longo do tempo aqui da minha obra? Então, eu vou pegar aqui esse item, chapisco, né? E eu posso lançar aqui ou por percentual ou por quantidade, quanto que eu vou executar daquele serviço, né, naquele período. Então, eu vou dizer aqui, por exemplo, que eu vou começar agora em outubro, né? E eu vou fazer aqui, sei lá, 30% desse item e eu vou adicionar aqui. Aí ele vai me dando um acumulado aqui, quer ver? Ó? Então, em novembro, eu quero fazer mais 50%. Tá vendo? Acumulado aqui. E em dezembro eu vou finalizar. Ah, não. Minha obra acaba em novembro, né? Então, peraí. Então, eu vou começar aqui em setembro, né? Vou fazer 30. Em outubro, vou fazer 50. E em novembro, que é o último mês, eu tenho que fazer o resto, né? Que é 20. Então, os lançamentos atingiram 100%, eu quero avançar e ele vai salvar isso para mim. Então, quando eu vou lá no meu cronograma, ele já está cadastrado aqui, e através dessa informação, ele vai me dar uma série de informações, né? E o que isso traz para a gente, né, de benefício? Ah, tá, lancei meu cronograma aqui, e aí, e agora, né? Você também tem que lançar, pessoal, as horas trabalháveis, ou por serviço ou por insumo. As horas trabalháveis por serviço, vocês podem definir como que vocês farão esse lançamento. Então, podem ser feitas de 3 formas. Michele, não interessa o mês, não interessa o serviço. A minha mão de obra e meu equipamento trabalham 176 horas por mês. Pronto, tá aqui. Mas não, Michele, olha, eu quero definir as horas trabalháveis por mês, independente do serviço, eu quero distribuir por mês. Posso fazer? Pode. Michele, eu quero fazer por serviço, eu quero selecionar para cada serviço meu quanto que o homem, quanto que a mão de obra vai trabalhar. Posso? Pode. Então, você tem essas 3 formas. Eu coloquei aqui uma forma genérica para todos os meses e todos os serviços, tá? E o que isso traz para a gente, pessoal? Isso aqui é interessante porque ele vai trazer para mim a quantidade de mão de obra e de equipamentos que eu vou precisar por etapa, tá? Se eu disser aqui para o meu sistema que eu quero abreviar, então não tem jeito de eu contratar 1,4 serventes, né? Então eu quero abreviar. Então, se ele trouxer para mim 1,4, eu quero dizer que eu quero que ele abrevie para 2. Tá? Então, eu vou dizer que acima de 0,3, eu quero que ele abrevie para mim. Tá? Então, ele vai fazer o seguinte, pessoal, se der 1,4 serventes, ele vai arredondar para 2, tá? Então, olha que interessante isso. Quando eu venho aqui nos meus relatórios, ó, e pego o meu relatório com o cronograma de permanência, ele vai me dar a quantidade que eu vou precisar de cada um desses insumos, ou mão de obra ou equipamento, por etapa, tá? Só que eu vou ficar na dúvida. Eu vou falar assim, gente, mas será que esse ajudante especializado aqui, que eu preciso de um, será que tem horas sobrando ou faltando dele? Né? Será que essa minha socadora automática aqui, que eu preciso de 11 aqui nesse mês, será que eu vou estar usando essas horas dessas 11? Bem, será que não vai estar sobrando hora que eu poderia jogar aqui para o outro mês e não precisar de contratar uma a mais aqui e jogar para cá? Então, esses relatórios, pessoal, eles vão dar para vocês ferramentas para que vocês possam fazer essas análises estratégicas, né, e tomem decisões de maneira rápida e assertiva. Né? Então, esse relatório aqui, ó, de complemento de permanência, ele vai me dizer isso. Quantas horas eu tenho sobrando ou faltando de cada um desses insumos, tá? Eu acho isso aqui fantástico, porque traz para vocês uma possibilidade muito grande de
estratégia, né, de remanejamento aí na parte de planejamento de vocês, tá? Então, ele traz aqui, olha, quanto que eu tenho em cada uma das etapas, cada um desses insumos, né, por mês aqui, por etapa no caso, né? Lembrando, pessoal, que todos esses relatórios são editáveis, né, e salvos, e com possibilidade de salvamento em vários formatos. Eu tenho aqui, pessoal, também uma planilha de previsto e realizado. Então, eu tenho tanto o previsto e realizado financeiro, quanto o previsto e realizado físico, né, inclusive com quantidades. Tem também aqui, olha, o físico financeiro, né, que é bem interessante, porque você pode pegar por valor de custo ou por valor de venda, né? Então, vou pegar aqui um físico financeiro por valor de custo, para vocês verem. Então, todos esses relatórios, eles são editáveis, vocês conseguem mudar a cor, mudar a fonte, deixar do jeitinho que vocês quiserem, tá? E aí é legal porque ele traz aqui, né, o valor por etapa e o acumulado, né? Se tiverem qualquer dúvida, podem ir lançando aí no chat, tá bom? Então, olha só, todos esses relatórios também vêm disponíveis para que vocês possam fazer uso do jeito que vocês entenderem melhor, né? Então, pessoal, vamos imaginar que eu orcei e planejei, né, essa minha obra, mas eu preciso começar a executar essa obra agora. E onde que isso acontece? Como que isso acontece? Toda a parte agora de execução, né, que consiste na parte de compras, de controle de estoque, de cadastro das obras, você vai fazer dentro do nosso ERP, que é o nosso Sistema de Gestão Integrada, tá? Aqui, olha, só para a gente não passar sem falar dele, a gente tem um módulo de atestados técnicos que vai organizar os atestados técnicos e facilitar essa busca quando vocês necessitarem de fazer essa busca aqui pelos atestados. Então, você pode aqui buscar, né, por serviço, tá? Vocês podem buscar por empresa executante. Tem uma série aqui de formas que você pode buscar esses relatórios e esses atestados, e depois você consegue, inclusive, emitir um relatório com todos esses atestados que atendem para os clientes, tá? Então, esse módulo aqui, ele vai como cortesia dentro do sistema para os clientes. Então, olha só, orcei e planejei. Agora, o que eu preciso fazer? Comprar, né? Então, tudo agora acontece dentro do nosso ERP. Lembra que eu falei que eles são sistemas independentes, porém integrados? Isso é muito bom para o usuário. Por quê? Porque se isso tudo tivesse dentro de um ERP, pessoal, a gente teria aqui muito mais acessos sendo necessários para o cliente contratar. Então, quando eu tenho aqui, por exemplo, 2 acessos dentro do orçamento do planejamento, trabalhando aqui dentro, eu não estou contabilizando esses acessos aqui no meu ERP, tá? Então, isso traz para o usuário uma economia na hora da contratação, ok? Então, olha só, vocês também entram através de um navegador, ele tem uma dupla camada de segurança, acesso, é um sistema todo preparado para proteção de dados e, inclusive, o sistema de orçamento e planejamento só trabalha com dados criptografados, né? Então, vocês têm toda essa tranquilidade de que os dados de vocês estão seguros, são backups realizados automaticamente, né? Diariamente, a gente guarda os backups a cada 7 dias. Vocês têm toda a parte de atualização também automática do sistema, né? E lembrando que esse é um sistema multi-empresas, então vocês podem cadastrar aqui mais de uma empresa do grupo para que vocês possam fazer esse controle. Então, cada usuário vai ter aqui o seu login e sua senha, né? E vai visualizar dentro do sistema apenas as informações que foram cadastradas para a alçada dele. Então, por exemplo, se eu for uma pessoa de compras, provavelmente o meu usuário não vai poder ver nada dentro por exemplo, do financeiro. Eu consigo ver, às vezes, só contas a pagar, não consigo ver o contas a receber. Então, essas parametrizações e essas alçadas são definidas com vocês no momento de implantação, tá bom? Então, olha só, aqui dentro do nosso ERP é onde a gente tem aqueles módulos lá que eu mostrei para vocês. Oh, meu Deus do céu. Não quero ver mais notícia, não, gente. Como é que fecha isso daqui? Pronto. Então, pessoal, olha só.
Aqui a gente tem o módulo de suprimentos, o módulo financeiro e controladoria, o módulo de gestão de obras, o módulo do BI, que é onde a gente tem os dashboards que eu comentei com vocês. A gente tem também o módulo contábil e fiscal, o módulo de faturamento, onde vocês conseguem emitir notas fiscais de serviço, e o módulo de incorporação, tá? Então, a gente vai fazer um follow-up aqui dentro, um passo a passo, para que vocês possam visualizar o sistema como um todo. Então, eu orcei, planejei, agora eu preciso de comprar. Então, aqui dentro dos suprimentos é onde você tem toda a parte de gestão de suprimentos, né? Dentro aqui da gestão de suprimentos, você consegue fazer toda a rotina de compras, você consegue controlar, né, ter toda a parte de controle de estoque, e você consegue também controlar os contratos com os fornecedores da sua empresa. Então, você pode ter tanto fornecedores como a 90, por exemplo, que vocês têm um contrato mensal, que vocês vão um contrato anual, que vocês vão fazer um pagamento mensal, né? Vocês podem também ter as previsões, então, por exemplo, conta de luz. Você sabe que todo mês você tem que pagar. Você sabe que todo mês é mais ou menos R$ 200. Então, você já lança aquelas previsões ali, e quando efetivamente a conta chega, você só altera o valor, porque ela já estava registrada ali, tá? Então, olha só, o sistema ele vai te dar alertas do que precisa de ser feito, né, de ações que precisam de ser tomadas, seja a ordem de compra para ser assinada, seja a requisição de material em aberto, seja a requisição de compra em aberto. Então, tem uma série de informações que o sistema ele vai alertando aqui o usuário para que você possa, né, ter esse acompanhamento. Dentro aqui, então, da gestão de suprimentos, você tem aqui, olha, uma tela que para que serve essa tela aqui de requisição de material? Ela existe, pessoal, basicamente para dar liberdade para a obra de fazer as requisições que ela necessita. Então, como que funciona hoje? O cara está lá na obra, ele precisa, acabou o cimento, aí o engenheiro está lá na obra e fala assim: você está indo para o escritório agora? Tô. Então, leva aqui esse papel aqui que eu estou precisando de algumas coisas. Aí ele rasga um pedaço lá do papel de cimento que está lá na obra e escreve lá tudo que ele precisa: cimento, tijolo e tal, e manda aquilo para o escritório. Aquilo ali chega no escritório, às vezes fica lá esquecido, às vezes nem pede, e o negócio fica sem, né, sem controle nenhum. Então, para que serve essa tela aqui? O cara lá na obra, em vez dele entrar no WhatsApp, escrever lá o que ele precisa, ou em vez dele escrever num papel e mandar lá para o escritório, não sabe nem a hora que vai chegar, se vai chegar, ele vai entrar nessa tela aqui e vai pedir o que ele precisa. Então, essa tela ela existe para isso. Então, esse cara aqui, olha, deixa eu pegar um aqui que tem solicitante. O Diego, ele está pedindo para estoque, né, na oficina, ele está pedindo um filtro de óleo motor Tecfil. E aí, olha que interessante. A maioria das telas da 90, ela vai trazer aqui um botão de anexar a imagem, a gente tem um botão de observações, a gente tem um botão de subempreiteiro, que é o quê? Você está comprando ou pedindo aquele material para um subempreiteiro. Depois eu vou explicar para vocês por que tem esse botão aqui. E você também tem aqui a opção, olha, de a informação se está atendido ou não e se tem que assinar ou se está assinado ou não, tá? Então, você tem aqui uma série de abas que você pode fazer essas informações aqui, né? Inclusive lançando aqui os itens, né? Aí, pessoal, olha que interessante isso. Você orçou e planejou todos os insumos para aquela obra, né? Então, vamos imaginar que isso aqui seja uma obra. Vou pegar um outro aqui que seja uma obra. Uma obra. Então, lá no meu projeto de orçamento e planejamento, eu listei todos os serviços, né, com os respectivos insumos para aquele projeto. Então, se esse cara aqui está pedindo para essa obra esses itens, eles têm que ser compatíveis com os itens que eu tinha previsto lá no meu orçamento e planejamento, né? Então, olha que legal. Nesse momento aqui, que esse solicitante está fazendo, né, requisição de cimento e areia fina, o sistema ele vai conferir se o tipo está certo. Então, se o cara está pedindo cimento CP32 e lá no orçamento só tinha cimento CP33, ele vai falar: olha, o tipo está errado. Ele te informa isso. Não, o tipo está certo, Michele, mas a quantidade está errada. Lá no nosso planejamento, para esse período, ele deveria estar pedindo 10 sacos, 10 quilos de cimento, e ele escreveu 10.000 quilos de cimento.
Então tá errado a quantidade. Ou então, Michele, olha, tá certo o tipo, tá certa a quantidade, mas será que precisa de comprar? Será que eu já não tenho isso no meu estoque? Então, o sistema ele faz essas 3 conferências. Se o tipo está certo, se a quantidade está certa e se existe esse material em algum local. Esse estoque, pessoal, pode ser um estoque central ou pode ser algum estoque local, porque às vezes você tem almoxarifados locais nas obras que tem aquele material parado. E às vezes aquela obra está esperando aquele material com urgência, às vezes está até parada, né? E o fornecedor vai demorar alguns dias para entregar, mas você tem isso parado em outra obra. Isso acontece muito. Então, o sistema ele faz essa conferência e te pergunta se você quer movimentar o material, porventura, às vezes, de uma obra para outra. E aí você vai comprar para repor naquela obra que você está retirando, tá? Então, olha só, imaginem que não tem no estoque, em lugar nenhum, tá tudo certo, eu preciso realmente de comprar. E aí, o comprador, pessoal, ele tem 2 opções. Vamos supor que seja um produto que ele já saiba de quem ele vai comprar. Ele já tem um fornecedor específico que fornece sempre aquele produto para ele. Ele não precisa de cotar nada. Então, ele vai simplesmente abrir uma... Isso aqui vai virar uma requisição de compra, né? Porque não tem lugar nenhum, vai ter que comprar. Isso vira uma requisição de compra. Essa requisição de compra aqui, ela vai chegar para o comprador que vai falar o seguinte: olha, pessoal, eu já sei de quem que eu compro isso, então eu vou abrir logo a minha ordem de compra e já vou comprar da Maxtran Mudanças de Transporte aqui, esse cimento CP2. Perfeito. Não, Michele, eu tenho 10 requisições de compra para fazer, para atender, e eu preciso de fazer uma cotação desses itens, porque são 10 requisições de compras com itens semelhantes, inclusive, então a quantidade vai ser maior, eu preciso fazer uma cotação. Então, tudo bem. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos abrir um mapa de coleta. Aqui, pessoal, é muito interessante. Eu não sei se aí tem alguém que trabalha na área de compras, mas olha só, o cara precisa de fazer cotação, ele tem que sair ligando para um tanto de fornecedor, perguntando o preço de um tanto de item, para depois pegar todas essas informações, lançar numa planilha, para depois definir de quem que ele vai comprar, né? E aí já passou o tempo, a obra está lá desesperada, esperando o negócio, e o fornecedor ainda vai demorar a entregar. Então, olha como é que isso daqui facilita a vida e o controle, tá, da área de compras. Você tem aqui qual foi a data da negociação, a situação que está, né, se já foi autorizado ou não essa compra. Você tem aqui várias informações aqui desses itens, então as últimas ordens de compra que foram geradas desses itens, a última compra que foi, né, quanto foi que você pagou desses itens, você tem aqui imagens que você pode anexar. Então, à medida que os fornecedores vão mandando as cotações, vocês podem anexar aqui. E olha que interessante, aqui eu tenho 2 itens, mas imagina que eu tivesse 200 itens aqui. Então, você aqui tem todos os itens que você precisa de cotar, e aqui você inclui os fornecedores que você quer enviar essa cotação. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4 fornecedores. Se no mundo perfeito, né, gente, o fornecedor preencher a planilha que você mandou para ele e te devolver a planilha preenchida, você só vai importar ela para cá. Se o cara não fez assim, né, mandou do jeito dele lá, você vai colocar aqui o preço, né, a forma de pagamento e o prazo de entrega. E aí, quando você manda aqui equalizar, tá, essa cotação, o que ele faz? Ele vai pintar de vermelho quem tem as melhores condições. Então, nesse caso aqui, quem tem a melhor condição é a 90. Ela tem o melhor preço para esses itens aqui, né? Então, pessoal, você pode aqui pensar o seguinte: olha, Michele, a 90 ela tem o menor preço, mas ela só me entrega esse produto aqui depois de amanhã. E eu preciso urgente, pelo menos um produto desse aqui para amanhã, porque minha obra está para hoje, porque minha obra está parada. Então, esse cara aqui que está mais caro, olha, ele me entrega hoje ainda. Então, eu preciso comprar pelo menos um dele. Então, o que eu posso fazer aqui, gente? Eu posso clicar aqui, olha, e falar o seguinte: sistema, eu quero comprar um desse cara aqui, e, o resto eu quero comprar da 90, quero comprar 2. Tá? O compressor de ar para pintura, eu quero comprar um desse cara aqui, um desse cara aqui e um desse cara aqui. Olha só, pessoal, que prático. Vocês podem fazer isso por item. Então, imagina você fazer isso para 200 itens.
né, definindo aqui de quem você quer comprar e as quantidades. E aí, você precisa apenas, olha, de autorizar a compra. E aí o sistema vai gerar as ordens de compra para cada um desses fornecedores com os itens e as quantidades que você está solicitando, né? Então, olha aqui, praticidade isso daqui, né? Eu preciso de ratear o desconto, ratear frete, considerar valores orçados na qualificação, sugerir quantidade liberada. Então, o sistema ele te dá uma série de funcionalidades em relação aqui ao mapa de coleta, ok? Então, olha só, Sherry, comprei, e agora? Né? Agora, depois você precisa de pagar, né? Nós vamos chegar lá. Então, aqui dentro da gestão de suprimentos, vocês ainda têm toda a parte de controle de estoque, né? Parte de emissão de documentação para movimentação de estoque entre estados, tá? Toda a parte de emissão de inventário. Vocês têm aqui uma série de recursos para quem controla estoque, tá, pessoal? Essa rotina, não necessariamente o cliente ele vai utilizá-la logo que ele contratar o sistema. Ele pode hoje não mexer com isso, não controlar estoque hoje. Mas é importante que seja um sistema que amanhã ou depois você resolva ter estoque, que seja um sistema que faça esse controle. Né? A gente está entrando numa era agora, pessoal, que todo dia esses insumos estão mudando de preço. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que encarar. Né? Será que daqui a pouco não vai ser mais estratégico eu ter um estoque dentro de casa? Né? Então, tudo isso é uma coisa que vocês têm que pensar na hora da contratação do sistema, porque às vezes isso não é uma realidade de hoje, mas amanhã ou depois pode vir a ser. Então, se você tem um sistema que atenda isso, é muito interessante, tá? Aqui você tem uma rotina de aplicação direta de insumos, que serve basicamente para você apropriar o custo de insumos que às vezes sobrou de outra obra, um restolho, ou mesmo dar saída aqui, por exemplo, em um material, por exemplo, subempreiteiro. O cara chegou lá na sua obra com todos os funcionários dele sem capacete. Aí você fala, não, sem capacete não tem jeito, né? De entrar aqui, então eu vou fornecer os capacetes para vocês. Então, você vai dar saída aqui de 10 capacetes, por exemplo, para o subempreiteiro, e isso já vai estar previsto na rotina de abatimento do subempreiteiro, tá bom? Aqui, olha, lembra que eu falei que a gente tem um controle de contratos administrativos? Então, pessoal, é isso aqui. Vocês aqui conseguem cadastrar os contratos que vocês fazem com os fornecedores de vocês e controlar o que já foi entregue e medido, tá? Isso aqui, pessoal, é diferente do contrato com o subempreiteiro. A gente tem uma rotina separada só para subempreiteiro, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Que é muito interessante, por quê? Porque o que o subempreiteiro executa na obra vai impactar no saldo da obra, né? É diferente, por exemplo, de um contrato com a 90, que fornece um sistema para vocês. Isso não vai impactar no saldo da obra de vocês, né? Mas o subempreiteiro que está fazendo, por exemplo, gesso, né, de acabamento lá da obra, vai impactar, tá? Então, todas as nossas rotinas de contrato, pessoal, ela tem aqui, olha, os aditivos de prazo de item para facilitar para vocês esses lançamentos, às vezes, né, de mais prazo ou mais serviço ou item. A gente tem uma infinidade de relatórios, conforme eu falei para vocês, inclusive com os formatadores aqui de ordens de compra, tá? De requisição de compra. Então, tudo isso vocês conseguem fazer de forma editável, né? A gente tem aqui também uma infinidade aqui de relatórios que vocês conseguem tirar aqui, lembrando que são todos editáveis, né? Mas eu gosto muito de mostrar essas informações através do BI. Por quê? No BI, a gente tem essas informações de maneira consolidada. Então, depois eu vou mostrar para vocês, com mais calma aqui, esses filtros que vocês conseguem fazer aqui no BI, tanto dos suprimentos, quanto da controladoria, quanto do GEOB, tá? Então, pessoal, olha só. A outra coisa interessante aqui também é que quem determina aqui a natureza da compra não necessariamente é quem está fazendo o lançamento da nota, tá? Então, quando a nota chega, você consegue importar o XML da nota, né, que geralmente chega para vocês por e-mail, mas você não diz aqui a natureza dessa compra. Olha que interessante. Aqui dentro do financeiro, no Compras a Pagar, a gente tem aqui o cadastro dos fornecedores. Nesse cadastro dos fornecedores, você não diz só quem é esse fornecedor. Você também pode classificar esse fornecedor. Então, se você disser, por exemplo, que a 90, a natureza dela é fornecimento de software,
toda vez que você der entrada numa nota da 90, ela já vai automaticamente estar classificada como fornecimento de software, tá? Então, isso facilita muito para vocês também, para evitar erros de lançamento de natureza. Ah, Michele, mas o fornecedor é um galpão que me fornece tudo quanto é tipo de coisa, então não tem como eu classificar esse fornecedor. Então, tudo bem, você não vai classificar o fornecedor aqui, vai deixar em branco, e você pode classificar só os materiais. Então, toda vez que você der entrada naqueles materiais, eles já vão estar classificados, ok? Então, pessoal, olha só, nesse cadastro de fornecedor aqui, além de dizer quem é esse cara, você pode também já deixar tudo parametrizado, o que, é que tem que reter ou não em termos de impostos, né? Quais são os dados de pagamento desse fornecedor. A gente já tem aqui todo um critério de avaliação de fornecedores, para amanhã ou depois, se vocês quiserem fazer certificação de ISO, né? É um sistema que já vai atendê-los, já tem esse modelo de avaliação. Você consegue aqui também dizer se isso é uma transportadora, um subempreiteiro, o que, que é isso, quem é esse fornecedor. Então, você tem aqui uma série de informações desses fornecedores. E olha que interessante, percebam, pessoal, que a maioria das nossas telas tem essas abas. A gente vai chegar lá, tá? Vou só finalizar aqui, a gente vai passar para a parte de gestão. Então, olha só, a maioria das nossas telas, ela tem essas abas que facilitam a utilização do usuário, tá, pessoal? Para não ter que ficar saindo e entrando de todas as abas. Então, pessoal, olha só, eu vou só entrar rapidinho aqui, eu vou tratar do financeiro com vocês rapidinho aqui e vou passar para o GEOB para a gente não prolongar muito aqui, tá? Se precisar, depois a gente volta aqui um pouquinho. Então, aqui dentro do financeiro, a gente tem tudo que um financeiro tem que ter, ó, contas a pagar, contas a receber, né, tesouraria, fluxo de caixa, né? Mas o que a gente tem de interessante é essa parte do cadastro de fornecedor, que eu citei, né? Vocês conseguem fazer tanto a parte de geração de títulos em lote a pagar ou a receber, né? Você também tem aqui toda a parte de conciliação bancária, inclusive conciliação bancária automática, e você tem aqui no fluxo de caixa, pessoal, não só o que você tem nas contas, o que você tem a receber, o que você tem a pagar, mas você também tem o previsto, que você comprou e que porventura a nota ainda não chegou. Então, isso é importante, por quê? Porque você não fica... você não é tomado, né, de surpresa com alguma nota que, porventura, você comprou lá atrás e agora está chegando. Então, você tem toda essa parte de previsão, inclusive que com títulos que estiverem abertos, olha, gerando juros. Você consegue ver quanto que você está pagando de juros se você não pagar esse título, tá? Você filtra aqui os bancos, né, as contas, você filtra os locais, tá? Então, tem tudo que um financeiro tem que ter, né? Lembrando que foi desenhado exatamente para as rotinas da engenharia, né? Aqui na controladoria você tem todos os cadastros de centro de curso, locais, né? Naturezas, lembrando daquela infinidade de relatórios, né? Que eu já citei, que cada um desses aqui é um relatório, vem tudo disponível para que vocês façam o uso que vocês precisarem. São todos relatórios editáveis, vocês podem salvar né, em diversos formatos. E aí, pessoal, olha só, orcei, planejei, comprei, paguei, né? Tomara que eu receba, né? Mas eu preciso de mostrar para o meu cliente o que eu estou executando para poder receber. Então, é aqui no GEOB, o módulo de gestão de obras, é onde vocês farão todo o controle das obras. Então, pessoal, esse é o módulo que é o coração da empresa, né? A empresa, ela existe por causa dessas rotinas que estão nesse módulo aqui. Então, olha só, nesse módulo aqui, é onde vocês farão o controle todo de quem é essa obra. Então, aqui nesse cadastro do contrato, você diz quem é esse cliente, né, o nome dessa obra, qual local que você cadastrou, né, para essa obra no sistema. Se tem algumas informações aqui sobre licitação, processo, você pode aqui colocar observações, quem que é o responsável, né, você pode anexar imagens desse contrato ou da obra. E aí você diz aqui também, olha, quais são... Vou voltar no financeiro, tá? Se vocês quiserem entrar mais um pouquinho lá. Só vou passar aqui na parte de gestão, que a Érica tem que sair, então aqui também é rapidinho. E aí, pessoal, mais um overview mesmo, porque, como vocês estão percebendo, são muitas rotinas para a gente falar.
Então, a gente faz um overview, passa mais um panorama para que vocês possam ver tudo que o sistema tem, e aí a gente pode também, inclusive, em particular, entrar mais no detalhe, que a gente vai conversar em particular com cada um, né? Para a gente poder entrar aqui de novo no sistema, ver com calma uma área que vocês queiram explorar mais, tirar dúvidas, tá? Podem ficar tranquilos que a gente vai voltar a falar detalhadamente aí de cada um desses setores. Então, pessoal, olha só, aqui dentro vocês vão registrar os valores desse contrato, né? E onde está de azul aqui, olha, são campos que buscam informações de outras abas aqui. Então, à medida que você vai alimentando o sistema, ele vai trazendo para cá essas informações e vai te dando aqui um panorama do que você já produziu, do que você já mediu, do quanto que falta, né, você produzir e medir. Então, vai te trazendo uma série de informações para que você possa ter o termômetro, tá, dessas obras. Qual que é o período que está previsto para acontecer essa obra, né, o previsto e o atualizado, porque a gente sabe que vai mudando, os cálculos, né, em relação a esse contrato. Para quem trabalha aí com obra pública, né? A gente tem esse campo aqui de paralisação da obra, que é importante, porque ele vai calcular para vocês os valores que foram gerados em relação àquele período que está paralisada a obra, para você poder pleitear. Né? Você pode cadastrar aqui alertas para esse contrato, tá? Uma série de informações em relação ao contrato mesmo. Você consegue aqui também registrar empenho, né? Então, quando está chegando próximo ao valor empenhado ali, o sistema ele vai te avisar, né? Você pode cadastrar esses alertas, você tem aqui os aditivos e os cálculos e reajustes de saldo, atualizações de preço de custo e de venda. Isso aqui, gente, é importantíssimo, porque a gente está vendo aí os insumos mudando de preço quase todo dia, né? Então, se você não tiver uma ferramenta aqui que permita que você faça os reajustes de forma fácil, tá? Fica muito complicado você ficar toda hora fazendo isso no braço, tá? Então, o sistema ele vai automatizar esse processo para que você possa ter essa calculadora, né? Vamos dizer assim, aqui integrada ao contrato. A gente tem uma rotina de aplicação de parte de área de equipamento e de parte de área de mão de obra, para que você possa aplicar esses custos no dia a dia aqui das obras, né? Tem gente que controla isso aqui no detalhe, tem gente que faz, né, de forma mais genérica, fica a critério de vocês. E a gente tem aqui a parte de medições, que é o quê? É toda a parte de avanço da obra. Então, aqui você tem uma rotina de previsão de produção e medição, que vai vir, né, de acordo com o que você planejou, né? Então, ele te traz aqui toda a parte de previsões por período. Então, você pode ver previsão para a próxima semana, próxima quinzena, próximo mês, de acordo com o que você parametrizar aqui. E você tem as rotinas aqui também de produção de serviços e medição de serviços, que a gente faz de forma independente, porque tem gente que tudo que produz mede. E tem gente que é diferente, que nem sempre o que é produzido é o que está sendo medido. Então, a gente precisa de ter essa rotina diferenciada. Se for a mesma coisa, não precisa de cadastrar duas vezes, tá? Aqui, gente, a gente tem uma rotina para subempreiteiro. Lembra que eu comentei lá atrás? Então, aqui você cadastra esse subempreiteiro e você diz o seguinte, olha, esse cara aqui, a minha Pinta Epóxi, ela vai fazer para mim os itens aqui que eu vou contratar dela, são para impactar aqui nessa obra minha DEOP, tá? Então, aqui eu digo, né, o que que eu combinei com essa Pinta Epox, né, e os valores que eu combinei com ela, né, e qual é o serviço que vai impactar naquela obra. Então, à medida que ela vai produzindo, vai alimentando também no nosso contrato lá, tá? E aí, gente, lembra que eu te falei que vocês podem comprar para o subempreiteiro, vocês podem fornecer insumo para o subempreiteiro lá, por exemplo, os capacetes? Isso tudo vai estar aqui, olha, nessa rotina de abatimento de medição. Então, se você adiantou para o cara R$ 100 para ele comprar cigarro, se você adiantou para o cara a parte de abastecimento no seu posto de gasolina, ou se você forneceu para ele algum insumo, né, ou comprou para ele algum material, tudo isso vai estar aqui para que você possa fazer o abatimento na hora do pagamento dele, tá? Aqui a gente tem 1 milhão de relatórios também, tá? Que vão facilitar que vocês tenham esse acompanhamento, né? Mas o mais importante, pessoal, é que vocês têm essas informações todas aqui, olha, de todos esses relatórios, vocês tenham de forma visual em tempo real. Então, em vez de toda hora você vir aqui tirar um relatório, eu quero ver aqui um cronograma
físico de consumo de insumo, prevista e aplicada, né? Eu posso tirar aqui, mas eu posso também ver isso toda hora que eu quiser aqui no meu BI, tá? Então, vou abrir aqui o BI, mas a gente já tem um BI aberto aqui, que é o do suprimentos. Então, esse BI aqui, olha, é o BI dos suprimentos. Ele vem com essas telas prontas aqui, pessoal, mas vocês podem formatar novas telas se vocês quiserem. Então, é só no momento de contratação, vocês podem contratar horas aí dos especialistas para que eles auxiliem vocês na formatação de telas que cruzem mais informações. Porque se essas informações estão no sistema, vocês conseguem, tá, formar telas aqui cruzando essas informações. Então, olha só, análise de pontualidade de entrega. Então, eu consigo ver aqui se os fornecedores estão me entregando os materiais no prazo combinado, né? Quais foram as ordens de compra que já foram atendidas e quais que estão em aberto, né? Quem que foi, né? Então, papelaria B e C e a Casa Padrão Locação de Máquinas, né? Então, aqui eu tenho as ordens de compra por fornecedores, né? Em aberto, quanto que tem aqui em aberto para cada um dos fornecedores. As ordens de compra que estão aqui em aberto por local, né? Então, o que cada local aqui está aguardando, né? De entrega lá. E aí, pessoal, aqui eu tenho também todo o acompanhamento de atendimento de ordem de compra. As minhas ordens de compra estão sendo atendidas no prazo certo, né? Tem alguma ordem de compra em aberto? Quanto que é em termos financeiros aqui que eu tenho de ordem de compra solicitada? Né? E quantas já foram atendidas? Quanto que eu tenho em aberto? Né? Para onde que são essas ordens de compra? Quanto que cada local está comprando? Né? Então, olha que interessante, muito melhor, né, vocês fazerem esse acompanhamento no dia a dia por essas telas, né, do que ficar emitindo toda hora um relatório. Às vezes vem relatório de 30, 40 páginas, né, sendo que aqui vocês conseguem ir fazendo esses filtros. Ó, consigo filtrar por local, né, consigo filtrar por empresa, consigo ver o grupo todo. Né, o que eu estou comprando em termos de material? Né? Aqui, ó, concreto usinado. Eu comprei 2.000, né, de concreto usinado aqui, no valor de 200 mil reais. Né? Então, olha só, esses são os BIs, esse aqui é o BI dos suprimentos, tá? A gente fala também aqui em termos de aplicação, né? O que foi aplicado aqui, por exemplo, no condomínio Alphaville, né? O que foi aplicado aqui em termos de material, em termos aqui de equipamento, né? Então, eu tenho aqui uma série de controles, tá, que facilitam o meu dia a dia aqui. Lembrando aqui, olha, que eu consigo mexer nas variáveis e criando planilhas aqui, tá, de acordo com a variável que eu quero aqui, por exemplo. Então, se eu quero ver aqui também por comprador, eu jogo ele para cá, ele vai incluir aqui o comprador também, tá? Beleza. Então, aqui eu tenho o BI dos suprimentos e vou mostrar para vocês o BI do GEOB. Eu já vou chegar no financeiro, tá? Então, aqui o BI do GEOB, vou pôr aqui 2000, botar o filtro, posso controlar aqui por ano, por semestre, por bimestre, por vários anos. Então, vocês conseguem aqui colocar o filtro que vocês quiserem. Estou pondo um filtro aqui maior porque essa base minha está muito pobrezinha. Vocês viram que está tudo atrasado ali, né? Então, olha só, aqui na parte de gestão de obras, o que eu vejo, né? Vocês percebem, eu estou usando o BI de verdade, estou puxando as informações do meu sistema ali. Depois, se vocês quiserem, eu mando por e-mail para vocês alguns prints de telas de relatórios e de telas aqui do BI, tá bom? Eu tenho elas impressas, eu mando para vocês, se vocês quiserem. Aí vocês podem colocar aí no chat, quem quiser, que a Letícia vai anotar para a gente encaminhar para vocês. Então, aqui, pessoal, olha só, eu tenho o que está acontecendo, né, nas minhas obras. Então, na minha obra aqui, né, na minha videoengenharia aqui, eu tenho aqui a minha medição em produção nesse período, o que eu tinha previsto produzir, o que eu produzi, o que eu tinha previsto medir e o que eu medi, né? Tá, então tá bom. E em termos de serviços, né? O que eu já fiz e o que eu não, tá previsto fazer. Então, olha só, já produzi, né? Menos 54,84% aqui, né? Em relação ao que eu tinha previsto, né? Minha produção tá
né, desse jeito aqui. Na parte de medição, o que eu já medi versus o total do contrato e o que eu tinha previsto medir e efetivamente medir. Então, aqui eu tenho, inclusive, em valores, né? E aqui eu tenho por mês, tá? Esses acompanhamentos. Então, para quem precisa acompanhar isso no dia a dia, gente, das obras, isso daqui é muito bom, tá? Esse módulo BI, ele vai impactar quase nada no valor da proposta de vocês, né? E traz para vocês um valor agregado enorme nessas análises no dia a dia aqui para vocês, né? Então, aqui, olha, eu tenho aqui a parte de produção e medição, né? Quais são os serviços, né, que foram aqui produzidos e quais foram os serviços que foram medidos, né? Então, beleza, aqui eu tenho mais uma série de análises aqui, inclusive de subempreiteiros, né? A análise de insumo agregado aqui também é bem interessante, né? Muitos clientes utilizam isso daqui, né? A gente sabe que os insumos, eles estão impactando mais agora, né, no custo da obra, mais do que já impactavam, né? Então, a gente tem todas essas telas que vêm prontas para vocês, mas que vocês podem também formatar, tá bom? E, por último, a gente tem o BI do financeiro. Deixa eu voltar nele aqui. Que vai mostrar para vocês as receitas e despesas por local, por período. Você vai ter lá também toda a parte de regime de caixa e regime de competência. Você também tem a parte toda de acompanhamento por locais, eu falei, né, por fornecedores. Então, olha só, vamos botar o filtro, né, de novo aqui. Aqui, ó, despesas e receitas por local, despesas e receitas por natureza, despesas mensal e receitas mensal por local, os resultados, né? O que tem do financeiro em aberto e evolução. Então, deixa eu entrar aqui para vocês verem. Então, olha só, o que eu gastei, né, por natureza? Então, eu tenho uma despesa total no período aqui que eu filtrei de 898 mil, né? E esses valores foram de quê? Foram de água, combustível, material de escritório, alimentação, cesta básica, ISS, PIS, COFINS, né? Nesses valores aqui, né? Então, aqui, pessoal, você passa a ter, olha, é como se fosse um relatório, só que dinâmico, né? Vocês conseguem modificar aqui, né? E navegar dentro desse relatório aqui de uma maneira muito mais dinâmica, né? Do que ficar imprimindo os relatórios lá. Receitas por natureza, né? O que está entrando em termos de receita, né? De aluguel, contratos, né? Os valores. Então é isso, pessoal. Eu vou voltar aqui no financeiro para a gente explorar lá um pouquinho, que eu passei bem rápido, porque a gente sabe que, né, a demonstração ela leva um tempinho maior. Lembrando que... Oi? Você poderia me tirar uma dúvida? Sim. Em relação à gestão de obra e planejamento, pelo que eu entendi, a gestão de obra ela fica mais com a parte financeira, né? Então, por exemplo, a parte de previsto realizado é toda feita no planejamento, não é isso? Não, na verdade, aquele previsto e realizado lá, por que a gente tem o previsto e o realizado lá no planejamento? A gente tem aquela rotina lá, mais simples, porque muitos clientes nossos, eles não executam a obra, eles só fiscalizam e acompanham a obra, tá? Então, o que eles precisam? Eles precisam, basicamente, de um relatório que você vai lançar o que foi produzido, tá? Então, a gente desenvolveu essa rotina de acompanhamento aqui dentro do planejamento para essas empresas que não precisam ou não podem ter, né, um acompanhamento mais detalhado.
Tá? Então, é o quê? Prefeitura, órgãos públicos que não vão executar a obra, mas que eles precisam de fazer esse acompanhamento, eles fazem por aqui, tá? Então, eles vão lançando aqui as produções. Inclusive, você pode até importar isso daqui, tá? Mas no caso de quem executa a obra, você concorda que o acompanhamento ele é muito mais do que isso aqui? Porque você não consegue aqui lançar uma produção, por exemplo, de escavação, tendo a certeza de que você aplicou aquelas quantidades de acordo com o que você tinha previsto, concorda? Então, isso vai acontecer dentro do nosso gestor de obras. Como que isso acontece? Quando você lança aqui as produções de serviço, você vai lançar aqui essas quantidades e vai apropriar também os custos de parte de área de equipamento e de mão de obra, e isso tudo vai te dando uns relatórios do que exatamente está acontecendo naquela obra. Então, olha, quando você tira aqui os relatórios, deixa eu te mostrar aqui. Você tem aqui, olha, nesses relatórios aqui, exatamente o que está o realizado, tá? Então, olha só, eu tenho aqui um cronograma físico de consumo de insumo que vai cruzar a quantidade que eu tinha previsto para gastar naquele serviço com a quantidade que eu efetivamente apliquei. Eu tenho também um relatório que vai me dizer o seguinte: Michele, beleza, você aplicou a quantidade exatamente que você tinha previsto, mas o valor que você gastou para aplicar esses insumos foi maior ou foi menor do que você tinha previsto. Por quê? Porque não necessariamente você vai comprar esses insumos no valor que você cotou lá no orçamento. Às vezes, na hora que você foi comprar, o valor foi diferente. Então, você passa a ter aqui todos esses relatórios, tá? De previsto e realizado, com valor e porcentagem, com desvio, tá? Então, depois eu vou te mandar esses relatórios aqui para você ver. Você consegue cruzar todas essas informações para ter exatamente o avanço físico da sua obra comparado com o que você tinha previsto. Não só em relação ao que está sendo produzido, mas em relação ao que está sendo aplicado e em relação ao que está sendo gasto também. Tá? Essa é a sua pergunta? É isso mesmo. Tá? Agora, em relação à pessoa que vai alimentar essas medições, a produção, ela não precisaria ter o acesso, né? Porque ela só vai alimentar, né? Isso? Isso. Aí o que que acontece? Geralmente, esse sistema aqui ele vai contabilizar o número de acessos simultâneos ao sistema. A gente sabe que tem usuários que ficam o dia inteiro no sistema, porque trabalham ali dentro do sistema, que a gente está falando de financeiro, né, compras, suprimentos e até mesmo essa parte de gestão de obras. Né? Às vezes o engenheiro vai ficar ali dentro do sistema fazendo esses lançamentos, né, durante o dia inteiro. Então, o que que acontece? Os usuários, eles vão ter as alçadas, né, de onde que eles acessam, o que eles podem fazer, o que eles podem ver dentro do sistema, e eles vão entrar também naqueles momentos que vocês predeterminarem. Então, o sistema ele tem um sistema também que derruba o acesso. Então, vamos supor que eu entrei aqui no sistema e fui lá tomar café, almoçar, esqueci da vida, e meu usuário está logado aqui. E tem outro cara tentando entrar, mas não está conseguindo porque o número de acessos está ocupado. Então, o sistema ele derruba o usuário depois de um tempo inativo. Vocês podem parametrizar isso. Outra coisa, meu usuário é administrador, então eu quero derrubar o cara lá que eu estou precisando de entrar aqui numa coisa urgente. Então, esse cara lá da obra que está fazendo uma requisição de material, por exemplo, pode esperar, daqui 5 minutos ele entra de novo. Eu consigo também derrubar o cara. E aí, então eu posso ter esses acessos que entram e saem, né? Esses usuários que entram e saem, que não vão ficar o dia inteiro no sistema. Então, não necessariamente vocês precisam de contratar um acesso só para isso, tá? Mas isso tudo a gente vai conversar e vai amadurecer depois para a gente poder evoluir para uma proposta. Entendi. Então, Tá? por exemplo, se eu tenho dois funcionários que vão ficar no sistema direto, e aí, por exemplo, eu tenho mais 3 que vão fazer acessos esporádicos, eu posso botar 3 acessos e esse terceiro acesso ficar para os esporádicos, não é isso? Sim, sim. Porque você pode contratar 3 acessos simultâneos, mas você pode cadastrar até 20 usuários, se você quiser. A Entendi. gente tem limite no cadastro de usuários, tá bom? Entendi. Tá? Ok. Como esse é um sistema SaaS, pessoal, vocês conseguem também. Ah, Michelle, olha, eu contratei 3 acessos simultâneos, mas agora
se Deus quiser, eu estou com mais 5 obras que começaram aqui, então eu vou precisar de aumentar os meus acessos. Então, você contrata acessos adicionais. Ah, Michele, agora as obras terminaram, eu vou ficar um tempo sem precisar desse tanto de acesso. Então, eu preciso de reduzir esse número de acessos para eu economizar um pouco nesse valor que eu pago mensal para 90. Perfeito, isso é um SaaS, tá, gente? Então, vocês têm essa flexibilidade de contratar mais acesso, diminuir os acessos, né? Fora a parte modular, que às vezes a empresa está crescendo agora, quer começar aos poucos. Então, Michele, olha, eu vou começar só com financeiro e controladoria, suprimentos e gestão de obras. Aí, daqui a 1 ano, se tudo der certo, se a gente crescer bastante, eu quero trazer a parte contábil e fiscal, né, para facilitar aqui para mim esses controles. Né? Ah, daqui a 1 ano, eu resolvi virar incorporadora. Então, é um sistema que vai permitir que vocês possam habilitar outros módulos, né, futuramente. Então, eu costumo brincar que vocês não precisam levar o trem inteiro, sendo que vocês precisam só de alguns vagões, né? É por isso que a gente atende clientes de grande porte e, às vezes, de pequeno e médio porte, porque vocês conseguem fazer todos esses ajustes para que vocês consigam fazer a contratação, né? A parte de implantação, pessoal, também é assim. A gente tem implantações padrão, que são implantações maiores, com todas as rotinas, e a gente tem implantações também mais básicas. Por quê? Às vezes, a sua empresa não vai precisar agora, por exemplo, daquele controle de estoque que eu comentei lá. Então, você não precisa contratar esse treinamento agora. Às vezes, você pode deixar isso para depois, futuramente, tá? Então, todo esse tipo de conversa, para que a gente evolua para uma proposta para vocês, efetivamente, vai acontecer daqui a pouco. Eu vou entrar em contato com cada um de vocês em particular, para a gente entender um pouquinho melhor se é isso mesmo que vocês estão procurando, o momento da empresa de vocês, o que vocês estão pensando em planejamento, em termos de investimento para esse tipo de solução, e aí a gente vai montar uma proposta de acordo com cada um, tá? Obrigada, Érica, pela participação. Depois a gente entra em contato, tá bom? Um grande abraço, agradeço a agenda e a atenção aí. Então, pessoal, olha só. Como vocês perceberam, é um sistema que tem muitas funcionalidades, né? Então, quando a gente vai entrar dentro do detalhe, né? A gente fica aqui, né, se bobear o dia inteiro. Então, a gente costuma ter webinars no YouTube que tratam de rotinas em específico. Então, por exemplo, essa rotina aqui do GEOB, a gente teve um webinar de 3 dias, está lá no YouTube, se vocês puderem acessar, tiverem essa curiosidade. Ele fala sobre a parte de gestão da obra na prática. Né? Ah, beleza, tudo muito legal, tudo muito bonito, mas e na prática, como é que funciona isso? Será que eu vou conseguir ficar fazendo alimentar essas coisas na hora lá da obra? Aquela confusão que é a obra lá, povo passando para todo lado, o engenheiro desesperado lá, será que eu vou conseguir fazer isso? Então, os nossos especialistas, eles fazem webinars que explicam para vocês como que isso acontece aqui no dia a dia de vocês. Porque a impressão que dá é que a gente vai ter que contratar uma pessoa só para fazer esses lançamentos, é o contrário. Né? Hoje vocês fazem muito mais lançamentos do que vocês estão, né, imaginando, porque vocês fazem esses lançamentos mais de uma vez, né? Olha para você ver, esse mesmo lançamento que a gente fez aqui, olha, dentro do compras, ele já está aqui no financeiro. Então, se você mandou uma ordem de compra para o fornecedor, isso automaticamente já está aqui no contas a pagar. O financeiro já sabe que você comprou alguma coisa. Então, você não precisa lançar isso de novo. Então, o pensamento é justamente o contrário. Vocês vão economizar horas em lançamentos, porque já está lá. Vocês vão economizar horas em processos, porque aqui, por exemplo, títulos a pagar, né? Olha que interessante. Hoje, o que vocês fazem? Olha, Michele, eu preciso de pagar na semana que vem 10 boletos. Então, eu vou pegar, eu vou entrar no meu aplicativo do banco, vou ler o código de barra do boleto, vou programar esse pagamento, vou voltar lá na minha planilha de Excel, vou dizer que eu planejei o pagamento para o dia tal, em tal banco, na conta tal, não. Olha o tanto de coisa que você fez. Agora aqui, os títulos já estão aqui, né? Então, o que você faz? Você fala o seguinte, sistema, manda para o meu banco todos esses títulos e essas transferências aqui que eu tenho que fazer nesse período, por exemplo, na semana que vem. Então, eu coloco lá que eu quero pagar 20 títulos e fazer 3 transferências. E mando isso em um único arquivo criptografado para o banco. Esse sistema, gente, já vem com a integração bancária, então já vem com o CISPAG, tá? Aí, o banco recebe esse arquivo criptografado, executa todas as tarefas que você solicitou e devolve aqui dentro do sistema, o sistema já dá baixa. E ele ainda te fala o seguinte, fala assim, olha, um daqueles boletos lá que você pediu para eu pagar, eu não paguei porque estava errado, não estava cadastrado, deu discrepância aqui no código, então não paguei.
ele te avisa, tá? Então, para quem faz essa rotina aqui, principalmente, gente, vamos falar só da parte operacional, né? Suprimentos e financeiro, quando você implanta um sistema desse aqui, você, assim, dá um respiro muito grande para essas pessoas, tá? Que fazem essa parte de gestão de suprimentos e de contas, de financeiro, porque a parte operacional é muito grande, né? E quando você passa isso para o sistema, muito disso é automatizado, tá? Outra coisa que o sistema faz é uma varredura diariamente no site da Receita Federal para ver se existem notas fiscais que foram emitidas contra o CNPJ de vocês que, porventura, não está aqui no sistema. Então, isso evita que vocês sejam protestados, às vezes, sem nem saber que estão devendo, né? A gente sabe que isso acontece. Então, tem algumas notas que são perdidas aí no meio do caminho, né? Então, quando você tem um sistema, isso acaba, né? Aqui na parte de contas a receber, né? A gente tem uma série de rotinas aqui que às vezes não é realidade de empresas, mas é importante que tenham essa opção, né? Porque mesmo que vocês vão trabalhar com uma rotina mais básica, tem que ter a parte que também não é tão básica, porque se amanhã ou depois vocês precisarem, né? Então, olha, troca de recebível, remessa bancária, né? A parte de integração com folha de pagamento é interessante falar, tá, pessoal? A gente não tem a parte de RH, de folha. A 90 ela optou estrategicamente por não desenvolver esses módulos, porque nós não somos uma empresa que faz sistema para RH. Nós somos uma empresa que faz sistemas para engenharia. Então, não é a nossa expertise, a gente sabe que existem sistemas muito completos, excelentes no mercado, então a gente faz a parte de integração com o sistema de folha. O que a gente faz? A gente passa o layout para essas empresas e elas adequam o layout para que a gente faça essa integração. É uma integração muito tranquila de ser feita, porque ela é unidirecional, só vem informação para cá. Então, vocês fazem toda a parte de pagamento dos funcionários, tá? Da folha, por aqui, tá? A gente faz essa importação. Tem mais alguma dúvida, pessoal, em relação aqui à parte financeira? A gente tem, pessoal, um formatador de relatórios aqui, eu vou mostrar para vocês, muito legal, que às vezes vocês querem usar o Excel para montar uma tabelinha lá no Excel, e o sistema ele vai buscar as informações daqui do sistema e trazer lá, levar para o Excel. Vou mostrar para vocês, é bem legal. Então, aqui, ó, são os relatórios que a gente tem da parte do financeiro, né? Depois, se vocês quiserem, a gente também manda algumas telas printadas e entra um pouquinho mais nesse detalhe aqui. Mas aqui, olha, a gente tem uma planilha geradora de análise. Olha que legal. Vamos supor que eu queira ter um controle gerencial analítico, por exemplo. Isso aqui são relatórios que eu já construí lá no Excel e salvei, tá? Então, eu vou usar um desse aqui só para vocês terem essa visibilidade. Então, eu vou abrir aqui um. E aí, olha, percebam que ele abriu o Excel, tá vendo? E aí, olha que legal, ele traz aqui para mim todo o meu controle gerencial analítico dos meses que eu coloquei aqui. Então, eu pus janeiro, fevereiro, março e abril. Quando, gente, eu faço isso daqui e eu peço aqui, vamos pôr aqui um período de seleção, de 1 de 2016 até 30/4 de 2016. Vou aplicar, tá? Vou pedir para armazenar os detalhes e exibir as composições e detalhar o cálculo. Aí, olha o que ele fez. Aí eu tenho que confirmar com você para quais os bancos que você quer, tá? Tem alguns bancos que não, mas a maioria tem, tá? Tem Itaú, Santander, Bradesco, Caixa, Banco do Brasil, Sicoob. Sicoob é nosso cliente, tá? Aí depois você só me fala para eu confirmar, porque outro dia me pediram Banco Nordeste, a gente não tinha, tá? Então é bom a gente confirmar. Então, olha o que ele faz. Ele vai rastrear que aquele meu, aquela minha despesa, né? A gente está falando aqui de controle gerencial. Então, o 2 são as saídas, né? Então, aqui, eu tive aqui de saída de combustível, né? Para a obra DER, no dia 12 de abril de 2016, no valor R$ 1.000. Se eu quiser ainda consultar o título, olha, ele abre para mim. Então, olha que legal. Você consegue aqui fazer um rastreio de trás para frente, né? Legal demais, porque às vezes você quer fazer uma tabelinha rápida aqui no Excel e aí você manda buscar, ele já montou para você aqui a planilha, inclusive um relatório, se você quiser disso, tá? Então, isso aqui é bem legal.